Deus, que a participação nesse mistério nos dê uma vida nova, sendo reconciliação convosco e garantia de vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem uma criança para ser apresentada, pode chegar aqui na frente, agora, vai. Como é o nome dele? Pedro Benício. Pode virar para a Assembleia. Então, hoje nós apresentamos o Pedro Benício, quero pedir por ele, também com a sua família, seus pais. Senhor nosso Deus, vamos estender a nossa mão para ele. Assim como o vosso Filho Jesus foi apresentado no templo, hoje nós te apresentamos o Pedro Benício, para que por meio da sua proteção, cresça em sabedoria, estatura e graça. Nós te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Então, este ano, como foi lembrado, estamos no ano de São José. E para este ano, o Papa Francisco escreveu uma carta muito bonita sobre São José, chamada Coração de Pai. E lá de tantas qualidades que o Papa Francisco lembra de São José, a gente pode também ir aprendendo, lendo ao longo do ano, fala que Jesus, que São José foi um pai misericordioso e que soube fazer no centro da sua vida, não a si mesmo, mas Jesus e Maria, nesta missão de guardar, de zelar, de proteger a Sagrada Família. Então nós observamos em São José que mesmo assim, quando ele não entendia tudo, como no caso de Maria apareceu grávida antes deles se casarem, mesmo não entendendo tudo, ele teve a coragem de confiar no Senhor e esperar o tempo certo para compreender as coisas. Então esta figura de São José pode nos ajudar a sermos homens e mulheres de fé, e mesmo que a nossa fé não explique tudo, tire todas as nossas dúvidas, mas nos ajuda a acolher, a receber a graça de Deus, entender os planos de Deus para a nossa vida. Então, neste tempo de crise, de pandemia, desse início da festa aqui da comunidade de Gavião, podemos aprender juntos com São José, desta capacidade que ele tinha de não meter os pés pelas mãos, de ter paciência, de esperar para entender o projeto de Deus, porque a sua fé era confiante. De fato, ele fez da sua vida um dom para Jesus, para Maria e para as pessoas que com ele conviviam. Então, que exemplo de São José, a gente também possa fazer da nossa vida um dom para o irmão, um dom para a irmã, à medida que a nossa fé nos ajuda a crescer na vida da comunidade, a crescer na nossa capacidade de ter compaixão e de fazer caridade. Vamos cantar uma canção comigo? São José. São José, a voz dos santos, seja nosso companheiro, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Viva São José! Viva! Muito bem. Então, queremos avisar que amanhã sim teremos a primeira novena, uma homenagem do Texto dos Homens a São José, responsável Valdir a preparar essa novena, né? E assim dar sequência aos noitários. Queremos avisar também que temos a rifazinha aqui do movimento financeiro, do festejo, né? O que terá nessa rifa? O que tem nessa rifa? Tem
um liquidificador, um ferro, um jogo de assadeira, uma marmita da Tupperware e uma cesta básica. Olha quanta coisa, e só é R$5 o ponto, certo? Lembrando que cada brinde desse será sorteado individualmente. Quem compra tem 5 chances de ganhar. E o pontinho só é R$5. E aqui tem os pontozinhos, tanto para vir comprar comigo, quanto para revender. Se alguém quiser pegar para vender, tá bom? Estará ajudando bastante. Queremos lembrar também que no final aqui da missa, na saída, nós vamos receber um envelope, né? Minha doação para a festa de São José 2021, tá bom? Vocês vão levar esse envelope para casa e nos devolverá dia 18, tá bom? Na última novena. Vocês tirarem esse envelope, pode botar no envelope para o seu coração mandar, tá bom? Avisar também que não sabemos se vamos estar aqui presentes todas as noites. Por enquanto, vamos continuar, né? Se o decreto endurecer ainda mais, vai ser só via online. Mas por enquanto, amanhã vai ser presencial, tá bom? A gente pede que as pessoas que venham sejam como hoje, respeitando as normas, né? Usando a máscara, sempre passar o álcool ali na entrada e principalmente aqui dentro respeitar o distanciamento como está orientado aí nos bancos, né? Não se deve sentar onde tem este X, tá bom? O X é para respeitar. Só 2 pessoas por banco, tá bom? A partir de amanhã e a gente vai se educando cada vez mais respeitando o distanciamento, certo? E assim nós vamos levando a nossa festa e, se Deus quiser, chegaremos ao dia 19, né? Queremos agradecer de forma especial o Padre Aquino, que veio celebrar conosco, né? Essa abertura linda. E agradecer de forma bem especial a cada um de vocês que vieram, né? Olha como está bonita a nossa capela, está cheia, está lotada, né? Muito obrigado a cada um de vocês que vieram e a cada um também que está acompanhando nesse momento pelas redes sociais, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia conosco. Queremos agradecer também de forma especial ao provedor de internet, Agilite, né? Agilite, um provedor que está fornecendo de graça o sinal para a transmissão dos festejos de São José, tá bom? Então, nosso agradecimento especial a esse empresário, tá bom? Então, nós sempre temos que ser pontuais na celebração, mas sobretudo agora que tem este decreto, então vamos nos esforçar para começarmos na hora, e será às 6 horas, né? Como hoje, sempre às 6 horas durante a semana, para a gente viver com tranquilidade a novena do padroeiro. E aí reforça, para que a gente medite em nossa vida, em nosso coração, esse testemunho de São José e aprender com ele, mesmo que a gente não entenda tudo, não entenda porque está passando por isso, mesmo que a fé não tenha todas as respostas, mas ela nos assegura para ter paciência no Senhor, para esperar o tempo certo para entender. Então, que a nossa fé seja firme como a de São José e nos mantém diante do Senhor com confiança, com esperança, nunca com tristeza e desespero. Eu desejo a todos uma boa novena, que esses dias de paz sirvam para fortalecer ainda mais a vida e a fé desta comunidade. O Senhor esteja convosco. Por intercessão do nosso querido padroeiro São José, desça sobre cada um de vós e vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em compaixão e amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, de paz, que Ele sempre nos acompanha. Graças a Deus.
Vinde a